disponibilizar no aula, tá? Então, a partir de agora, nós já estamos em 15, tá? Então, eu vou gravar a aula. Já está no aula os PDFs dos slides que eu vou mostrar hoje, certo? Já está lá. Inclusive, as aulas de topografia foram bem fracas. Bom, mas a gente pode retomar aqui, a gente pode ajudar vocês, tá? Porque topografia é essencial para vocês entenderem rumo, azimuth, né? Vocês viram que as aulas anteriores... Ué, quem é que está apresentando alguma coisa? Charles, por favor, deixa que eu vou compartilhar a tela, tá bom? Então, a minha ideia é que vocês tirem dúvidas, que a gente faça um primeiro teste, e vocês, eu preciso do feedback para vocês. Ó, professor, não está funcionando, não ficou bom. Ô, Charles. Tá? Então, a aula vai ser gravada, e aí vamos puxar aqui, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão enxergando a minha tela? Deixa eu fechar aqui, que essa aqui não... Sim. Só que eu é que tenho que fazer uma coisinha aqui para poder compartilhar com vocês, que a minha é que deu problema aqui. Que eu não queria, eu queria fazer ela bonitinha, mas estou tendo dificuldade com o meu slide, tá? Vou tocar de... Agora vocês estão vendo bem a minha tela? Sim. Tá, então, vamos cá. Então, olha só, o que eu tinha comentado com vocês aqui? Deixa eu ver se eu deixo o chat ligado. Meu som tá ok? Tá, olha só. A aula passada, o material que eu passei para vocês, a gente comentou, é engraçado, né? Essa gravação, eu vou colocar o link no aula para vocês, tá? Vou botar um link no YouTube e vou botar o link para vocês, tá? É isso que eu vou fazer. Essa é a orientação que eu tenho da Ubra, para não pesar o aula, em vez de compartilhar o vídeo, eu vou botar no YouTube e compartilho o link, certo? E posso compartilhar o link também no grupo do WhatsApp, tá? Então, a aula passada era sobre curva circular simples. A de hoje é sobre curva de transição. Mas o que aconteceu? Muitos de vocês tiveram dificuldade na curva circular, certo? Não é isso? Então, eu vou tentar... Ih, tá entrando um monte de gente aqui. Vou tentar retomar aqui um pouquinho da curva circular para vocês. Tá? Olha só. Dentro de um projeto de rodovias, vocês lembram daqueles desenhos que eu comentei, que a gente vê a rodovia em planta baixa, né, vista de cima, como se a gente tivesse visto a rodovia por cima, e é isso que se chama de planimetria. Tá? Na planimetria, a gente vai ter trechos curvos e trechos retos. O que a gente chama de tangentes são os trechos retos, e tem as curvas horizontais. Mas também existem dentro das curvas as tangentes das curvas, certo? Teve gente que saiu da reunião. Olha só para lembrar para vocês. Esses slides estão no aula, tem um exercício que vale a presença, tá? Vocês têm que tentar fazer, porque é isso que o MEC exige, que exige tá, a confirmação de presença. Então, quem não puder assistir a aula hoje, o link vai estar no aula para vocês, vai estar no grupo, e vocês façam a atividade para ganhar, que isso vai ganhar
vai ser válido como a presença, tá? Não tem nota, eu vou ver o nível do entendimento de vocês, tá? Mas a ideia é fazer o exercício para valer a presença, tá? Então, voltando aqui. Então, as curvas podem ser do tipo simples, onde basta uma curva, vocês imaginam, isso aqui é um trecho reto, que a gente chama de tangente da estrada ou do trecho, e esta aqui é a tangente da curva, que a gente precisa dessas tangentes para formar a curva com este raio, certo? Então, muita gente confunde trecho reto, tangente de trecho reto, com a tangente da curva. São coisas diferentes. Então, nós primeiros vimos as curvas simples, curvas circulares simples, e a aula de hoje vai ser curva com transição, onde a gente tem uma conformação melhor do veículo para transitar. Vocês assistem muito, com certeza, corridas de Fórmula 1. E vocês percebem que o trajeto dos carros é diferente do trajeto da via, porque eles chegam mais perto da parte reta e depois eles se distanciam, vêm mais para fora, junto da curva, buscando pontos de tangências junto de um lado, do outro, buscando aumentar o raio. Basicamente é isso que eles fazem. E a curva de transição é a curva que reproduz a trajetória mais fácil do veículo. Normalmente a gente faz este formato de trajetória, não é uma trajetória de curva simples. Mas para raios grandes não tem grandes problemas, então isso é tabelado pela norma, tá? Então, se a gente tem um raio muito apertadinho, a gente tem que usar a transição. Se a gente tem um raio grande, a gente trabalha com curvas simples, tá? E a gente precisa de alguns cuidados quando vai projetar. Não pode ter raio grande demais, porque fica um bico, então raio mais de 5.000 não se usa. Não pode este ângulo aqui, que é esta deflexão, que é o mesmo deste ângulo central. Então, este ângulo central é exatamente este valor aqui. Raios muito pequenos, ângulos muito pequenininhos, porque atrapalham a condução, então não pode, não se deve, se evita na hora de fazer um projeto, tá? Alguém está tentando compartilhar a tela. Charles, não apresenta, por favor, sou eu que estou apresentando, vai dar tilt aqui, tá? E, então, deflexões muito pequenas não pode. E quando a gente projeta uma curva de transição, a gente vou explicar isso para vocês, que ela é dividida em 3 partes. E o ideal é que essas 3 partes sejam uniformes, proporcionais, tá? Charles, não grava, não entra na modo de apresentação, Charles, por favor, isso aí sou eu que uso, tá? Ele tinha colocado no grupo que estava com dificuldade de entrar. Eu não sei se ele não está tentando entrar e aparece isso. Não, eu não sei o que ele está fazendo. Ele não está conseguindo entrar, ele falou no grupo. Ele está mexendo não sei aonde. Pois é. Ele já está na sala de reunião. Ele já está, eu não sei o que ele está fazendo. Charles, tá ouvindo? Tem parar a partilha embaixo, ó. Clica para parar a partilha embaixo. Bem embaixo da tua tela, Charles. Aí embaixo. Olha o teu mouse, mais um pouquinho. Não. Parar a partilha, Charles. Tu tá no grupo, Charles. Ele tá. Bom, vamos lá. Vou continuar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Ah, meu Deus do céu. O Charles estragou com a minha apresentação. Agora Charles. voltou para ti. Voltou para mim? Tá, Charles, olha só, não. Tá me ouvindo, Charles? Se alguém conseguir conversar com eles, para eles só ouvir.
Deu? Voltou para minha tela? Tá, senhora. Então tá, beleza. Me mantenha informada. Se tiver alguém com áudio, fica ótimo para mim. Olha só, então eu estava falando para vocês que a curva de transição é ideal que ela seja proporcional, de preferência 1/3, 1/3, 1/3, e vocês vão descobrir isso depois, tá? Então, eu mexendo demais aqui. Então, voltando aqui para a curva circular simples, tá? Professora, não está aparecendo slide para nós, está aparecendo só a senhora. Ah, meu Deus do céu, o que que houve? Vou matar o chat. E agora? Acho que voltou. Voltou? Sim. Tá, então, chegando. Ó, então vocês devem ter visto a aula passada que a gente precisa de um raio para determinar qual é a curvatura, o raio de curvatura, e esse raio, ele é em função da velocidade de projeto, a superelevação máxima, que isso a gente pega na norma, e o coeficiente de atrito transversal, que normalmente esse coeficiente de atrito, ele é dado em função da própria velocidade, e é a questão de como o pneu e o revestimento são aderidos, tá? São fórmulas, tá? Então, isso aqui, as recomendações que eu não vou me preocupar, porque espero que vocês tenham lido. O raio mínimo na curvatura horizontal, tá? Para região plana, ondulada e montanhosa, isso aqui é a norma do Dyer, vocês têm acesso no site do Dyer, as normas de projeto geométrico, tá? E as classes de rodovias vão de 0, 1, 2, 3 e 4. A rodovia, o que é rodovia classe 0, professora? Classe 0 é a freeway, onde a gente tem controle total de acesso. Então, é rodovia, e a freeway é plana. Então, para a rodovia plana, o raio mínimo de curvatura horizontal é 540. Raio mínimo aqui significa quando a gente está em curva de transição, aquela parte central, aqui, ó, essa parte central aqui é no mínimo 540. Para a curva de transição. Isso se chama curvatura mínima, porque tem outra tabela que diz raios para curvas circulares simples, tá? Então, isso aqui vocês entendam, com raio mínimo de curvatura horizontal, a gente está pensando em curvas de transição, tá? E aquelas questões que eu comentei com vocês sobre tamanho de raio e deflexão, são os mínimos, isso aí tudo está na norma, tá? A questão de raio grande também está na norma. Isso aqui, esse slide é chave para a gente entender todos os elementos, tá? Que é, onde está? Quem está puder responder no grupo do WhatsApp aqui que eu estou vendo, tem gente que não consegue entrar porque está no celular. Não, Charles, não faz isso, Charles. Ah, meu Deus. Eu consegui cancelar o Charles, não? Vocês perderam aqui? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo sim, só a tela que não aparece. Para mim, parece que o Charles estava apresentando. É, o Charles tá fazendo... Ah, Charles, que coisa. Não tá sabendo usar. Voltou, professor. Voltou, tá. Então, aqui, ó, curva circular simples. O que vocês têm que entender? Aqui nós temos a tangente da curva, que é este elemento T, tá? Nós temos a deflexão, que é igual ao AC, tá? Então, esse ângulo central aqui é o mesmo deste valor aqui, são exatamente o mesmo valor, tá? Então, quais são os pontos fundamentais da curva? É o centro da curva, que é este ponto, tá? O ponto o PI, que a gente chama, que é o ponto que une as tangentes, tá? Que é este ponto aqui. O PCD, que é o início da curva, que pode ser para a direita ou para a esquerda, então tem um PCD, esta aqui é uma curva
para a direita. Se a curva fosse para o outro lado, ele seria um PCE, que seria uma curva para a esquerda, tá? E nós temos o PT, que é o fim da curva, que é o início da tangente. Então, inicia a curva no PC, aqui a gente tem todo o D, que é o desenvolvimento da curva, que é este arco aqui, e temos o PT. Para calcular a curva, a gente precisa saber raio, ângulo central, tangente da curva e o desenvolvimento, que é quanto é este comprimento deste arco aqui. Não confundam com a corda. Corda é isto aqui. Isto aqui é um desenvolvimento circular, certo? Isto é o D. Esse desenvolvimento é circular. Então, tem forma para calcular isso. Só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui, o pessoal está gritando na minha casa, só um pouquinho. Quando a gente tem filho adolescente, né, sabe como é que é? Se bem que não é tão adolescente, 19 anos não é tão criança assim. Tá, e depois nós temos outros elementos aqui. BD, que é esta distância aqui, a flecha, que é este valor aqui, tá? E a semicorda, que é a distância entre o centro da curva até lá, né? Esta parte da corda. Então, a corda é total, a metade da corda é daqui para lá, tá? Um momento. Ih, meu celular tá louco. Que não estamos usando. Tá? Então, qual é... Estão me ouvindo? Sim. Normalmente é sempre dado o raio, professora? Não, e assim, não, depende. Não, depende, porque quando a gente faz um projeto de verdade, digamos assim, se é uma rodovia que não existe, a primeira coisa que faz é lançar as tangentes e localizar os pontos de inflexão. Então, a gente faz um caminho de rato só de tangentes, poligonal, que nem faz em topografia. Só que em topografia a gente aprende a calcular poligonal fechada. Uma estrada é uma poligonal aberta. Como é uma poligonal aberta, como é que a gente distribui os erros, né? Este é um grande problema numa planilha de coordenadas de uma estrada. A gente tem que fazer fechamento dos erros com as coordenadas verdadeiras, instalando um GPS geodésico e marcando as coordenadas verdadeiras, e faz um caminho, uma poligonal até, normalmente são 10 quilômetros, ou pontos intervisíveis, e a gente checa, do ponto de partida onde a gente chegou, se está tudo ok. Estando tudo ok, a gente distribui o erro dentro das normas, né? Não é que nem poligonal fechado, essa é a grande diferença. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente lança as poligonais, tá? E depois a gente começa a colocar as curvas, mas aí, para colocar a curva no desenho, assim, é simples. Mas na vida real, a gente vai ter que ver se tem alguma casa passando, se a gente está pegando alguma edificação, se está pegando poste, alguma rua. Então, o terreno vai nos indicar que curva usar, entende? Claro que quanto mais amplo a gente for usar, melhor. Para eu explicar isso, o ideal é a gente ter uma aula presencial ou fazer um vídeo mostrando. Mas isso eu vou fazer para vocês. Tá? Já estou pensando com o meu pessoal lá do escritório como é que a gente pode bolar uma aulinha para explicar traçado, tá? Até porque o trabalho de vocês, não sei se vai ser viável a gente poder fazer um trabalho como eu gostaria de um projeto de estrada, porque vocês não vão poder se reunir, né? Porque não tem como fazer trabalho de rodovia sem reunir, sem aprender o software, né? Então, eu vou tentar ver que forma a gente pode brincar aqui e fazer lançamento. Então, o raio nem sempre é conhecido. Por exemplo, eu tenho um PI conhecido, aí eu olhei o meu terreno e vi que eu quero passar, onde está esse pontinho aqui, ó, onde está esse... Eu quero fazer... E vou botar aqui uma caneta. Eu quero que o meu raio passe aqui, ó. E eu conheço... droga. Eu conheço o PI. Aí eu vou fazer essa medição aqui, ó. Essa medição qual é? É o BD. Aí eu calculo o BD e vou ver qual é o raio que vai ter para passar aqui. Eu posso calcular isso. Então, nem sempre
eu tenho o valor do raio, tá? Eu posso ter o valor do raio, eu posso determinar a tangente, eu posso escolher qualquer um desses elementos para poder definir. Mas ela só vai ser projetada e calculada se eu tiver definido o raio, o AC, a tangente, o desenvolvimento, tá? São os elementos conhecidos, tá? Então, isso aqui eu já... espero que vocês tenham lido da aula passada, né? Quais são os elementos principais. E aí começa a questão do formulário. Aqui ele está explicando, basicamente, o que ele está querendo dizer é que a deflexão, essa deflexão, o ângulo central, AC significa ângulo central, são a mesma coisa, tá? Basicamente é isso, tá? Ele demonstra isso, exatamente isso. Porque aqui é o raio, e ele é 90 graus, né? Basicamente, o que ele está demonstrando é que a deflexão e o AC são a mesma coisa, tá? Vocês entenderam isso? Tranquilo? Acreditem nisso, é verdade. Tá? Então, quando eu falar deflexão, ou quando eu falar ângulo central, os valores são exatamente os mesmos, tá? Então, se eu chegar na prova, ou na prova, no trabalho, assim, o ângulo central da curva do PI1 é 35 graus, 42 minutos e 52 segundos, é a mesma coisa que eu dizer, a deflexão do PI1 entendeu? É só a questão de denominação. Que quando a gente chama de deflexão, a gente está... Esse meu mouse é muito... Eu estou dizendo que é esta medida aqui. Isso aqui é uma deflexão, tá? E quando eu falo de ângulo central, eu estou dizendo que é esta medida aqui, tá? Essa é a diferença, tá? As deflexões vão ser sempre nesses pontos PI, então. PI é ponto de inflexão, sempre, tá? Sempre aqui nessa parte de cima. Essa deflexão pode ser para cá ou pode ser para lá. Eu posso ter uma deflexão assim, eu posso ter uma deflexão para lá, entendeu? Sim. Então, sempre é a parte externa. Isso, a deflexão sempre é na parte externa. Chegou mais gente. Tá? Voltando aqui. Então, pode-se determinar o comprimento da seguinte forma. Então, ele está definindo como é que se calcula a tangente. A tangente é definida em função do raio do AC. Então, se eu tenho raio e tenho AC, eu sei a tangente. Mas eu posso ter a tangente, o raio, e vou calcular aqui, eu não sei. Isso aqui, matematicamente, tudo pode, né? Ou eu tenho o AC e tenho a tangente e vou determinar o raio, porque eu tenho um ponto conhecido aqui, eu sei que eu quero que a curva comece neste ponto aqui, eu quero que ela comece aqui, eu sei este ponto aqui, eu não sei, e sei o ângulo, mas eu não sei qual é o raio, aí eu calculo matematicamente, também é possível, tá? Tudo é possível. Formulário, tranquilo. Não esqueçam das unidades, então tá bem claro aqui no material de vocês, quando a gente usa graus, quando a gente usa radianos, tá? Porque isso interfere bastante no resultado. Vocês se lembram da aula de topografia, né? Lembram? Sim. Aqui me perguntou qual norma. As normas de projeto que a gente usa, a norma do Dyer e a norma do DENIT, tá? Certo? Os slides, para quem chegou depois, já estão no aula, tá? Já coloquei lá para vocês. Tá? Esses aqui são os slides da aula passada. Eu só estou retomando a questão da curva horizontal, tá? Para vocês tentarem, porque é importante entender. E aqui, como é que a gente calcula o desenvolvimento circular da curva circular simples? É quanto mede este arco aqui, Isto é o D. O D é o desenvolvimento circular. Tem gente que confunde e calcula a corda. Muitos alunos chegam na hora de prova que eu pergunto qual é o desenvolvimento circular da curva do PI 2. E dou lá o dado do AC e dou o raio. Aí o pessoal pega e se confunde, tá? E calcula a corda. Não é a corda. Desenvolvimento circular é este arco aqui, certo? E aqui está o formulário, porque o AC tem que estar... né?
já está aqui direitinho para vocês calcular. O D. Muita gente usa como DC, desenvolvimento circular. Eu tenho o hábito de usar DC, mas é que no material da Graciela usa D, várias bibliografias usam D, então vamos deixar como D, tá? E aqui mostra como calcula o BD. Lembra que aquele exemplo que eu falei para vocês? Eu tenho uma estrada existente, eu lancei os alinhamentos e eu sei que eu quero passar neste ponto aqui. Qual é o raio que eu consigo colocar lançando aqui? Então, eu vou calcular o BD. Se eu sei o BD, eu consigo isolar o raio. Percebam que o BD, a gente precisa do AC e do raio para calcular. Então, se eu conheço o BD, eu simplesmente inverto para cá e consigo achar o valor do raio. Uma boa questão dizer, dado o BD tal, qual é o raio que tem que ter? É esta fórmula que vocês vão ter que usar para calcular o raio, se eu der um valor de BD conhecido, tá? E aqui a questão da flecha. A flecha máxima não é um tipo de coisa que a gente usa muito, nem a semicórnua, não são elementos importantes. A dúvida que houve vários me perguntaram sobre a questão de estaqueamento. Estacas, tá? É uma forma da gente representar e poder marcar o trecho no campo. Vocês imaginem como é que a estrada é colocada no campo. Vocês estão vendo esse caminho sinuoso aqui. E se a gente não fizer marcações onde a gente tenha coordenadas conhecidas, o topógrafo começa aqui, vê qual é o azimuth, e aí ele marca essa coordenada e marca esse pontinho aqui. E é assim, ó, marcando de 20 em 20 metros que a gente monta o caminho, como se fosse ligar pontos, entenderam? Isso serve para toda a obra. É a marcação da obra. Se vocês estivessem pensando na construção civil, eles vão lá fazer as esquinas do terreno, certo? Que são os pontos da poligonal fechada, é isso que eles vão marcar. Uma estrada, os PIs são longos, são muito distantes. Eu não posso marcar um ponto zero e marcar lá no ponto do PI. Eu tenho que marcar o ponto zero, eu tenho que marcar esse PI, porque é através do PI que eu vou locar a curva, tá? Mas eu tenho que fazer o meu estaqueamento de 20 em 20 metros para eu marcar isso aqui no campo, para as máquinas poderem vir aqui, e aí a partir daqui ele marca uma distância X, marca outra distância X, e aí assim, para eles construírem a estrada. É assim que funciona. A gente trabalha por seções transversais para construir. E é nas seções transversais que são feitas todas as medições de serviço. Então, isso aqui serve para iniciar o trabalho. Então, a gente marca o estaqueamento. A gente pode trabalhar por estacas, que nem aqui diz, ó, ponto 0, estaca 1, estaca 2, estaca 3, estaca 4, estaca 5. Eu detesto trabalhar por estaca. Por que eu detesto trabalhar por estaca? E por que no Rio Grande do Sul não se trabalha por estaca? Porque a gente tem que pegar o número de estacas, multiplicar por 20 e depois somar para descobrir que quilometragem a gente está da via, tá? No Dyer, né, e no DENIT aqui, no Brasil, a gente trabalha, em vez de estaca, o estaqueamento trabalhamos com estaqueamento, mas a denominação desse estaqueamento é em quilômetro. Então, eu digo aqui, é o quilômetro 0 mais 20, 0 mais 40, 0 mais 60, 0 mais 80, 0 mais 100. Então, eu vou andando de 20 em 20 metros, fica mais fácil. Mas faz parte da bibliografia trabalhar e mostrar para vocês como é que se trabalha em estaca. Quem for trabalhar na Bahia, vai trabalhar em estaca. Quem for trabalhar em Minas, eles só trabalham com estaca. Quem for para São Paulo, eles gostam de trabalhar por estaca. Eu, particularmente, não gosto, porque eu não sei qual é o quilômetro. Eu tenho que pegar 23, multiplicar por 20 e somar mais 19, para saber quantos metros tem isso aqui. Não sei se vocês entenderam a lógica. Mas, basicamente, é pegar o segmento, dividir por 20, ver quantas estacas inteiras deu, e sempre o que sobra aqui é o que falta para chegar, né, o que passou do cheio, tá? Professora, Diga.
eu fiz o exercício ali na hora de trocar ali, tipo assim, eu coloquei o PP, né? E depois parti pro ponto de curva, né? Sim, Só que eu não entendi como que. nós vamos ver Quantos isso aí hoje. metros tinha aquele Nós- primeiro até chegar nós ao ponto de curva? O exercício está aberto aqui, a gente vai corrigir hoje, tá? Tá bom então, obrigada. Né, fica mais tranquilo. Então, vamos lá. Qual é o exercício que tinha na apostila? Era esse que eu deixei para vocês? Eu nem lembro. Tá? Mas se a gente fizer esse aqui, tá. Determine os elementos da curva horizontal circular simples e o estaqueamento do eixo projetado com os alinhamentos definidos abaixo, efetuando-se a concordância com os raios para R1 igual a 200 e R2 igual a 250, tá? Então, nesse PI1 nós vamos usar o R200, nesse PI2 nós vamos usar o R250, tá? Então, como é que a gente calcula a concordância para o PI1? Vamos ao formulário, tá? Então, a gente sabe qual é a deflexão, que é o AC, e aqui ela está chamando de I, tá? No slide, ela é engraçada, né? No slide. Então, nós temos o valor do AC, nós precisamos determinar a tangente, sabemos o raio. Então, quais são os elementos conhecidos? A gente conhece o raio e conhece o AC. Então, se eu conheço o raio e eu conheço o AC, eu consigo determinar qual é a tangente, certo? Então, eu calculo a tangente, e a tangente deu 42,90. Para esses elementos de raio e AC que eu tenho. Percebam que eu transformei 24, 12 e 40 em decimal, tá? Foi transformado isso aqui, vocês têm que transformar na calculadora de vocês, tá? Se não transformar, dá errado. Tá? Esse é o maior cuidado quando a gente trabalha com curva, o maior erro que a gente encontra sempre é na hora de transformar os ângulos, tá? Então, também a gente consegue calcular o desenvolvimento circular, que tendo o AC e o raio, a gente calcula o desenvolvimento circular. O que é isso? Eu tenho tangente de 42, então aqui eu vou ter uma tangente de 42 e vou ter um desenvolvimento circular de 84,51, tá? Então, ai, droga. Percebam que eu tenho como determinar o PC1 e o PT1. Como? Eu sei o valor da tangente, certo? Que é 42,90, para cá, e tenho para cá. Então, este meu alinhamento todo, que vai do 0 até o PI1, tá? É um valor conhecido no desenho, que é 133,97. Lembra? 133,97. Eu calculei o valor da tangente desta curva aqui, este valor aqui. Este aqui é o valor de T1. Então, se eu sei quanto é tudo isso aqui, descontando o valor da tangente, eu vou descobrir essa parte reta aqui, que está fora da curva, que é os 91, certo? A mesma coisa acontece para o outro lado, que eu tenho o valor de 199,49, que é a diferença que está daqui até aqui, tá? Eu calculei essa distância aqui, que é a mesma desse aqui, que é essa tangente aqui. Então, eu pego ele botou o desenvolvimento, eu já estou calculando o seguinte, o que ele fez aqui? Olha só, eu estou falando para vocês coisas sem olhar. Ele pegou aqui o valor da tangente e somou com o DC, ó. DC é 84,51, tá vendo? 84,51. O que ele fez aqui? Ele pegou a resolução, pegou esse 91 aqui, isso aqui é 91,07, e somou com o desenvolvimento circular, isso aqui, que é o 84,51. E achou a extensão total
Para quê? Porque ele quer calcular qual é o estaqueamento desse aqui. E esse aqui, para a gente calcular o estaqueamento do PC, a gente já tem o 91. Para calcular o estaqueamento do PT, a gente tem que somar 91 mais 84, certo? Para isso que foi feito. E aí, é só dividir. O 9107, tu divide por 20, e vai dar 4, qualquer coisa. Então, 4 estacas inteiras. 4 vezes 20 é 80. Quanto falta para chegar em 9107? 1107. Entenderam? Aqui eu vou ter 80. Tá? Então, se eu pegar 91, peguem a calculadora aí, faz 91,07, divide por 20, vai dar 4,55. Então, eu só pego 4. 4 vezes 20 é 80. Quanto falta para chegar neste 91? Falta 11,07. Por isso que é 4 estacas mais 11,07. Vamos fazer esse 175. 175,58 dividido por 20 dá 8,77. Então, eu só pego a parte inteira, 8. Certo? 8 vezes 20, quanto é que é? Vocês sabem, né? 160. Pois é, 160. 160 menos 175, tá? Se eu tenho que isso aqui é 160, quanto falta para chegar a 175? 15,58. Esse é o cálculo do estaqueamento. Entenderam? Por que que eu não gosto, eu, Zélia, particularmente, a maioria dos projetistas de rodovias do Rio Grande do Sul, não gosta de trabalhar com estaca, porque é um saco ficar fazendo essa conversão. Em vez de a gente trabalhar com estacas, a gente faz aqui, vamos fazer um desenho. A gente marca aqui, isso aqui a gente sabe que é de 20 em 20 metros. Então, aqui é o 0, 0 mais 20, 0 mais 40, né? Mais 60, mais 80, 0, mais 100. Então, eu sei que aqui eu tenho exatamente 100 metros. Eu sempre vou saber qual é o quilômetro que eu vou estar, eu sempre vou saber aonde eu vou estar. Aqui eu tenho que fazer a conversão. Tem que estar sempre fazendo a conversão. Claro que isso é questão de hábito, né? Quem trabalha com hábito. Mas, assim que se calcula. Se vocês pegarem um projeto da CIT, antes era DERBA, é CIT na Bahia, é tudo em estaca. Então, vocês vão ter que fazer a conversão para descobrir que extensão tem aqueles segmentos. Tem que pegar a quantidade da estaca, multiplicar por 20 e somar com a parte fracionada. Entenderam? Essa é a regrinha do cálculo do estaqueamento. Tá? Não é difícil. Tá? É só a gente precisa prestar atenção. Agora vamos calcular... Diga. Pode voltar ali naquele slide anterior. Não sei se... No caso, nesse primeiro PCI, a gente calculou aquele primeiro trecho da tangente até entrar na curva, né? Não, o que a gente calculou? A gente tinha este valor do 0 até o PI1, que é um dado do exercício. Ó. A gente tinha este dado aqui. O que nós calculamos é a tangente da curva, vai daqui até aqui. A gente calculou este comprimento aqui. Para saber o que sobra, a gente tem que tirar do grande menos esse pequeno, né? Para saber o que sobra. E foi isso que a gente fez. Esse primeiro estaqueamento é dessa primeira sobra. E depois... Isso. Aí depois a gente... Total. É a tangente mais o desenvolvimento aqui, o DC. A gente calculou a curva, a gente calculou aqui, ó, o desenvolvimento da curva. A gente calculou esta parte interna da curva. Qual é o comprimento que tem este arco? Entendeu? Isso que a gente calculou. Qual é o comprimento que tem este arco aqui da curva? Tá? Então, a gente calcula por esta fórmula. Este é o 94,51, que é exatamente este valor aqui, que está aqui dentro. Qual é o tamanho da curva? Que extensão ela tem dentro do arco? Tá? Aí, tu soma com essa parte anterior à curva,
soma com todo o desenvolvimento dela para te saber o PT, qual é a estaca certa do PT. Tu Tá. podia simplesmente Entendi. pegar o cálculo e somar esse aqui, somar com essa parte aqui, mas aí o cálculo fica um pouquinho mais chato, assim é mais fácil de calcular, entender? Ah, sim, entendi. Obrigado. Então, vamos para o outro PI, tá? Então, a mesma coisa, a gente tem essa deflexão de 32,49, o raio de 50, e tem que calcular os elementos. Então, ele calculou, meu mouse é muito sensível, calculou a tangente, porque a gente tinha o raio de 250 e tinha o valor da deflexão. Conseguiu calcular a tangente, tá? Usando o formulário aqui, ó. Aí depois calculou o desenvolvimento, que é o raio decimal, né, transformando aqui, deu 143, o desenvolvimento, que é esta parte aqui, toda a parte interna da coisa. E aí, como é que calcula? A mesma coisa. Ele marcou aqui o PC, então a gente sabe esses pontos localizados aqui, certo? Para calcular o PC2, o que a gente precisa? Precisa saber de todas as distâncias, né, do PT ao PT1, a gente tem aqui, ó, do PP até a tangente 1, aí depois a gente tem do PI1, mais isso aqui, e aí desconta lá, vai sobrar que a distância do PC2 é 258. Tá? E depois ali a mesma coisa. É só a mesmo formulário, porque a gente tem essas distâncias grandes, né? Aí a gente calculou essas tangentes pequenas, então a gente consegue determinar, porque eu sei qual é o alinhamento grande, é só mais e menos. Barbada, mais e menos, mas tem que prestar atenção, certo? Tudo é prestar atenção. Então eu recomendo, quando vocês têm dúvida, desenhem, que faz bastante diferença, tá? E aí tem a questão dos estaqueamentos de cada PC, é a mesma coisa, basta dividir por 20, aí vocês vão ter 240 e qualquer coisa, falta ainda para chegar, e aí vocês pegam isso aqui, somam, vai dar 240, o que falta para chegar em 258 é a parte fracionada da estaca, sempre o que falta. Então, aqui vai dar 400, o que falta para chegar no 401 é a parte fracionada, entendeu? A gente sempre pega isso aqui, o inteiro, antes da vírgula, pega este valor aqui, divide por 20, né? Vamos pegar esse aqui só como exemplo. 479,24 divide por 20 vai dar... Oi, troca. Dá 23,96. Tá? Então, eu vou pegar só a parte inteira e vou dizer que é aqui a estaca. E vou desconsiderar isso aqui. Tá? Então, 23 vezes 20, quanto é que é? 460. 460. Então, eu vou pegar ali 479,24 menos 460 vai dar os 19,24. Então, a minha resposta é 23 mais 19,24. Entendeu? Sim. Tá, espero que sim. Essas minhas rabiscalhadas vai ficar tudo para vocês, tá? Então, aqui está a resposta do desenho, ó. Tudo estaqueadinho, e aqui os PCs, PC, PT, PC, PT, tá? Então, tem as distâncias, os parâmetros das curvas, da curva 1, da curva 2, PI1, PI2, nos seus ângulos centrais ou deflexões, com seus raios, com seus desenvolvimentos, e os valores de tangente da curva. Uma coisa é a tangente da curva, outra coisa é segmento em tangente do alinhamento todo. Isso aqui é uma tangente reta, certo? Mas não é uma tangente de curva, é uma tangente da rodovia, uma linha reta. Então, isso causa um pouco de confusão, principalmente para vocês que estão vendo isso agora, mas não confundam a tangente da curva quando a gente calcula usando
o raio e usando a deflexão, que é este valorzinho aqui, com a parte em tangente do trecho que fica entre o fim de uma curva e o início da outra. Tá? Isso aqui também é conhecido tecnicamente por intertangente. Muita gente na bibliografia chama de tangente, mas o nome técnico correto é intertangente, porque está entre duas tangentes de curva, tá? Então, deu para entender o exercício que foi da aula passada? Pelo menos vocês tentem refazer, que vocês vão conseguir, tá? Agora, vamos para a curva circular simples. Estão conseguindo ver a minha tela? Vou ver aqui se vocês estão escrevendo alguma coisa. Sim, beleza. Bom, vamos lá. Então, a gente viu, então, curva circular simples. Agora, o nosso foco vai ser a curva de transição. A curva de transição, percebam que ela é mais suave na trajetória, ela é mais parecida com a trajetória do veículo. Curva de transição a gente usa para curvas mais apertadas, menores, raios menores. Raios amplos a gente usa curva circular simples, tá? Então, aquilo que eu comentei com vocês, ó. Se eu tenho uma curva, esse desenho tá meio mal feito, mas tudo bem. Então, quando eu tenho uma curva muito apertadinha, qual é a tendência? Os veículos se posicionam na parte externa da curva, e aí eles vêm vindo para se posicionar na parte interna aqui, e depois sair lá fora. Por que a corrida de Fórmula 1 se faz isso? Por que os carros fazem isso? Porque se eu estou fazendo esta trajetória, automaticamente eu estou ampliando o raio, e no momento que eu amplio o raio, eu faço uma trajetória mais cômoda, certo? Então, a curva de transição busca simular uma trajetória mais cômoda que a curva circular simples em ângulos apertados não dão esse conforto para o usuário. Então, é uma trajetória mais adequada, e aqui, ó, transição intermediária, para ter uma trajetória melhor, tá? Esse é o objetivo. Então, a definição do traçado de uma estrada por meios de linhas retas, concordando diretamente com curvas, cria problemas nos pontos de concordância. Pois é. A descontinuidade da curvatura no ponto de passagem da tangente para circular, no PC, e no ponto da circular para tangente, que é o PT, não pode ser aceita com traçado racional. Por isso surgiu a curva de transição. Tá? Então, é necessário que tanto nos PCs quanto nos PTs exista um trecho com curvatura progressiva para contribuir para as seguintes funções. Porque se a gente olhar a curva de transição aqui, gente, o raio é variável aqui. O raio é variável. Para quem é da arquitetura ou trabalhou com desenho, existe um gabarito que se chama curva francesa, que é uma clotoide, onde a curva vai mudando, o raio vai variando à medida que ela vai avançando. Este segmento aqui é uma clotoide, não tem um raio fixo, ele vai variando à medida que a gente vai andando. Esta parte central é uma curva circular simples, é um raio fixo. Aqui, o raio vai mudando nessa parte inicial e final da curva de transição, para ter uma continuidade melhor na trajetória. Justamente para quê? Para permitir uma variação contínua da superelevação, criar uma variação contínua na aceleração centrípeta, gerar um traçado que possibilite ao veículo manter-se no centro da sua faixa de rolamento, não invadir a pista,
tá? E proporcionar um trecho fluente com descontinuidade da curvatura e esteticamente agradável, tá? Então, o raio mínimo que permite a não utilização de uma curva de transição está diretamente ligada à velocidade. Então, se eu estou numa rodovia, essa aqui é a norma do DENIT, tá? É o Manual de Projetos Geométricos, diz DNR, vocês entrarem no site do DENIT, eu posso colocar o link para vocês, isso aqui tem na internet, é só baixar. Então, se eu estou numa rodovia onde eu tenho velocidade de 80, o meu raio mínimo que permite não utilização, transição, ou seja, para circular simples, é 1.200. Tudo abaixo de 1.200, eu tenho que botar transição. Viram como é importante conhecer a transição? Então, o DENIT dispensa as curvas de transição em concordâncias horizontais com curvas circulares de raios superiores ao da tabela. Então, se eu estou aqui com uma rodovia de 60, eu só vou dispensar a transição se eu tiver raios superiores a 700. Boa pergunta para a questão do trabalho, né? Uma rodovia de velocidade diretriz 70 km por hora, qual é o raio mínimo que permite a não utilização de curva de transição? 70 seria 950 a resposta. Perfeito? Então, a gente tem que olhar a norma. Quando a gente projeta, a gente tem que olhar a norma, saber o que está acontecendo. O que a norma diz, né, para nós devemos usar como regra, né? Então, a norma, volto a dizer, a norma recomenda. A norma não é lei. Então, às vezes, nem sempre a gente consegue adaptar. A gente sempre que tenta, usa as recomendações da norma. Às vezes não dá, mas aí eu tenho que justificar. Simplesmente usar porque eu não quero, não existe. Tá? Então, são curvas especiais projetadas de forma a permitir que ocorra uma passagem suave entre o trecho em tangente e o trecho em curva. Aquele desenhozinho que eu mostrei para vocês, que é a questão da trajetória. Tá? Então, quais são os tipos de transição? A gente tem transição a raio e centro conservados, transição a raio conservado e a transição a centro conservado. É só ilustrativo, tá? E eu vou dizer para vocês qual que a gente usa mais. Em todos os casos, imagine uma concordância inicial com uma curva circular simples, de raio R, aperfeiçoada pela interseção de espirais. Na realidade, assim, eu imagino primeiro a circular simples, e aí depois eu jogo a transição para melhorar a trajetória, tá? É essa a comparação que é feita. Primeiro aqui, ó, transição a raios de centro conservado. Então, eu tenho o PI original, tá? Aqui, certo? Eu tenho o PI original, e aí eu tenho a curva circular, onde eu estou lançando, onde eu mantenho. Ó, transição a raio centro conservado. Pouco usual, pois altera a posição das tangentes. Só se justifica quando é necessário manter algum ponto obrigatório sobre a curva original. Então, eu tenho aqui, eu tenho que ter deslocamento. Ó, tem uma curva circular aqui, simples. Essa aqui é a parte tracejada circular. Eu quero manter o mesmo raio, tá? E quero manter o mesmo centro. Eu quero manter o centro e quero manter o raio. Mas só, se eu for colocar uma transição, o que acontece com o PI? O PI tem que ser deslocado para trás, esse ponto que era aqui vem para cá. E por que a gente não usa esse tipo de modificação? Porque eu vou trocar o alinhamento de lugar, ó. Quando a gente está projetando, a gente tem esses alinhamentos que a gente vai lançando, lanço traçado através de alinhamento. Aí eu vou lançar a curva aqui, aí eu vou querer trocar, e aí vou ter que jogar isso aqui para lá, vou ter que vir trocar todo o PI, vou trocar todo o meu projeto, vou trocar tudo das duas tangentes, não tem sentido, isso aqui não é usual. Quando é que a gente usa isso? Talvez numa interseção, para fazer uma modificação de uma interseção específica, alguma coisa desse sentido, quando tem algum ponto obrigatório. Via de regra, não é normal, tá? Porque gera muita alteração de projeto. Eu lançar linhas paralelas, eu estou com todo o projeto delimitado para essas tangentes aqui,
e aí eu tenho que trocar a tangente porque eu resolvi manter isso aqui. Não é muito usual. Mas eu tenho que falar para vocês que isso existe. Transição a centro conservado. Eu quero manter apenas o centro. Não estou mantendo o raio. Ó, o raio que eu tenho, né? Eu tenho o raio aqui, certo? E aí eu quero manter o centro. Tá? Eu mantenho a posição do alinhamento e a curva que era aqui passa para vir para cá. Troca para cá. Então eu lanço. Essa aqui é a parte de transição. Ó. E essa aqui é a parte central. Percebam que se eu projetar essa curva, tá, essa aqui é uma curva circular simples, percebam que o desenvolvimento é menor. Travou meu computador. Não, acabou a pilha do meu mouse, gente. Ó. Então, essa partezinha aqui, ó, não é muito confortável, por quê? Porque ficou muito grande trocou o traço. Ficou muito grande essa parte da transição, ó. Percebam como ela é grande. Isso aqui é muito pequenininho. Então, essa aqui é uma curva que não está bem projetada. Porque o ideal é que seja 1/3, 1/3, 1/3. Nem sempre dá. Mas segmento circular pequeno e trecho de transição grande não é adequado também. Tá? Então, tem que ter cuidado. Mas é só para mostrar para vocês que, às vezes, a gente pode querer manter o centro, tá? Para fazer a transição. E depois, a mais utilizada é transição a raio conservado, tá? Onde a gente mantém o alinhamento, tá? Mantém a tangente e o deslocamento do centro da curva não implica no projeto. É a mais utilizada, tá? A gente não mantém. Mantém o valor do raio, né? Que se eu fosse fazer uma circular simples, eu faço uma circular simples aqui. Mas pela norma, esse raio é pequeno, eu não posso, eu tenho que fazer uma transição. Então, eu vou jogar a transição e percebam que a trajetória da transição, ela é mais suave, não é abrupta isso aqui. Essa passagem da tangente para o início da curva, aqui é mais suave, porque isso aqui é a clotoide, isso aqui tem raio, que o raio vai mudando à medida que a gente anda, tá? E o raio constante é só na parte central. De novo, aquela questão que eu comentei com vocês, que esta curva proporcionalmente não está bem projetada, porque a parte da transição está muito maior que a parte circular. Tá? E aqui é que vem os elementos principais. TS é um nome em inglês, tá? TS, SC, CS e ST. O que significa isso? Da tangente para a espiral, tá vendo? Eu estou vindo da tangente, sentido do estaqueamento. Estou crescendo o estaqueamento para cá. Então, o início da curva é da tangente para a espiral, por isso que é TS. Depois, da espiral para circular, por isso que é SC. Da circular para a espiral, por isso que é CS. E da espiral para tangente. Em português, é só a gente trocar o T, o S por E, porque aí ficaria T, EC, CE e ET. Então, tangente, espiral, espiral circular, circular, espiral, espiral tangente. Esses são os nomes. Lembrem que na curva circular simples, a gente só tem PC e PT, certo? Na curva de transição, a gente tem 4 elementos. Tá? O início da espiral, a transição da espiral para circular na entrada, a transição da circular para a espiral na saída e a saída da curva, que é da espiral para a tangente. Então, a gente, quando calcula o estaqueamento, a gente calcula o estaqueamento dos 4 pontos notáveis da transição. Tá? Então, esses são os principais pontos aqui. Então, esta parte é conhecida como tangente, TS, tá? TS. A gente tem o comprimento da espiral,
se chama de LC, o comprimento da circular DC, nós temos o valor do raio, o raio é só nessa parte aqui, nós temos o θ, que é o ângulo central da parte circular, nós temos a deflexão, que é aqui, e nós temos o SC, que é o ângulo da espiral, tá? Eu tenho o ângulo da espiral. Então, SC é ângulo, θ é ângulo. Aqui, não tem o AC, a gente vai ter o θ, vai ter a deflexão aqui, tá? É diferente a curva de transição da curva circular simples. Então, vamos para todos os elementos aqui de novo, tá? Nós temos o centro da curva, tá? Nós temos todos os elementos que nós conversamos antes, TE, EC, EC, TE, o PI, que é o ponto de interseção, ou ponto de inflexão, temos o ângulo de deflexão das curvas, que eu chamo de deflexão, aqui está como I, temos o raio da circular, temos a distância, essa tangente grande aqui, ó, tá vendo? E nós temos agora elementos novos, que vêm muito para nos atrapalhar, né? Que são os ângulos da parte do ramo da espiral, o ângulo central da parte circular, o desenvolvimento da espiral, ou LC, e o desenvolvimento da circular. E temos essas pecinhas aqui, ó, que são justamente os pontos que a gente precisa, principalmente em campo, quando a gente locava, hoje com estação, com RTK, é tudo mais fácil, mas a gente precisa desses elementos para calcular, que é o afastamento da curva circular, que é o P, que é esse afastamento aqui, ó, tá? Que tu tem a circular aqui, esse ponto. Quanto a curva, se essa curva circular continuasse, qual é o afastamento que ela está do alinhamento. Isso significa P. E o Q é a abscissa do centro, olinha da curva circular, tá? Então, o Q tá aqui o olinha, então tá aqui o Q. Este é o Q. Depois nós temos o XC e o YC, que são as abscissas desses pontos, do EC e do ET. Do EC e do CE, tá? Então, nós temos aqui, ó, o YC tá aqui, e o XC tá aqui. Tá aqui o pontinho, então, com o afastamento que está em relação à tangente, qual é o que está o afastamento do início da curva até a gente encontrar esse ponto aqui, tá? Então, são elementos que a gente precisa calcular para poder entender os elementos. De novo, aqui são os mesmos elementos, tá? Só está chamando a atenção para cada um deles, os nomes. A gente já conversou sobre todos eles, tá? Todos. E aqui vem os cálculos, tá? Então, comprimento é... Ai, saco. Tem que usar o mouse. Não. Acabou a minha pilha, não estou conseguindo... Primeira coisa que a gente tem que calcular qual é o tamanho da circular que a gente precisa. Então, usar o L mínimo apenas se houver restrição para o afastamento do PI. Tá? Se a gente tiver algum problema, a gente vai lançar uma curva circular simples. Se eu tiver algum problema de afastamento aqui, eu vou usar o LC mínimo para isso aqui não ficar muito distante. Tá? Normalmente, esse comprimento da transição, que é esta parte aqui, ó, tá? Eu estou fazendo com o dedão, tá, gente? Por isso que tá ruim. O tamanho do LC, a gente trabalha com LC normal, mas a gente precisa calcular o LC mínimo e o LC máximo para saber o que a gente vai usar. Percebam que o LC mínimo é em função da velocidade diretriz, que a gente pega na norma. Se eu estou projetando uma rodovia, eu vou lá dizer para vocês, ó, estou numa rodovia classe 3, região montanhosa, papapá, e eu vou descobrir qual é a velocidade diretriz. E aí o raio é o raio que eu vou projetar, e eu vou calcular o L mínimo. Estou experimentando um raio aqui. E aí, ou então eu vou para o L máximo, porque eu não posso simplesmente estar usando, e aí depois faço uma transição tão grande que passa uma por dentro da outra, e aí eu não vou ter nada de curva circular simples aqui no meio. Lembrem que eu comentei com vocês que uma curva de transição ela tem que ser proporcional, um terço, um terço, um terço, tá? Essa é
É o que a gente normalmente trabalha. Outra coisa que é importante, ó, o LC sempre se trabalha com múltiplos de 10. Então, vocês vão calcular valores de LC, por exemplo, aqui está bem claro. Se eu achar 61,7, eu não vou usar 60. Eu tenho que usar para cima. Eu vou usar 70. Tá? Nunca vou usar valor quebrado para LC. Sempre múltiplo de 10. Sempre múltiplo de 10. Tá? A prática recomenda que seja calculado um comprimento de transição desejável entre 50, tá? LC, 2 vezes o LC mínimo e o LC máximo. Esse seria o intervalo. Eu uso em projetos, muitas vezes, LC de 40. Estou dizendo a minha realidade. Isso aqui é uma regrinha prática. Mas, no mundo real, eu uso, às vezes, conforme o meu ângulo aqui que eu tenho, eu acabo trabalhando com LC de 40. É possível, tá? Pode. Quando a gente não tem, né? Então, como é que a gente calcula o ângulo central da parte da espiral? Tá? É o LC dividido por 2 vezes o raio. Tá? Ou então, se eu quero transformar em graus, eu tenho 90 π, 90 dividido por π, LC raio. Tá? Barbado. Aplicação de forma. Tá? O cálculo do desenvolvimento circular, se eu quero calcular em graus, eu calculo dessa forma. Tá? Também tranquilo. É só aplicação de forma. Aqui é que começa a complicar um pouquinho a vida de vocês. Porque se eu quero calcular a tangente externa, que é essa tangente grande aqui, ou se eu quero calcular o BD, eu tenho que encontrar variáveis novas, coisas novas. Não é só o raio e o AC. Eu preciso saber o valor de Q e de P. Eu preciso saber o valor de P para poder calcular o BD. Então, para calcular Q e P, eu primeiro preciso saber o SC, para calcular o XC e o YC, que são essas dimensões aqui embaixo, essas distâncias aqui. Primeiro eu preciso calcular o XC e o YC, para depois descobrir o valor de P e Q. E aí, tendo o valor de P e Q, eu vou descobrir qual é o valor da tangente externa da curva. Tá? É trabalho braçal. Claro que, para um trabalho acadêmico, dá mais trabalho, porque tu tem que usar o formulário. Vocês percebam qual é a importância de ter as fórmulas na mão e não fazer com que vocês ficam decorando fórmula, porque o objetivo não é decorar a fórmula. O objetivo é que vocês entenderem o desenho, da onde a gente está tirando. Se eu quero calcular o BD, eu preciso saber o valor do R, preciso saber o valor do AC e preciso saber o valor de P. Para saber o valor de P, eu preciso conhecer as coordenadas XC e YC para calcular qualquer um dos dois. Tá? Então, a gente precisa entender de onde as coisas vêm, e não é questão de decorar, porque isso tem nos livros, a gente só tem que saber manipular ângulos. Tá? A maior dificuldade de vocês vai ser manipular ângulos. Tá? Então, aqui a gente tem um exercício, olha só. Calcular os elementos de projeto para o traçado com as seguintes características. Deflexão de 45 graus, 3 minutos e 24 segundos. Raio de 500. Velocidade diretriz de 80. Usar LC normal. E a extensão dos alinhamentos de PP a PI, 1.500. De PI a PF, 2.000. Isso aqui seria um ótimo exercício para dar para vocês, tranquilo para resolver numa prova, por exemplo. Tá? Como é que a gente resolve isso? Primeiro, um roteiro de cálculo. Eu tenho que definir qual é o raio da curva circular que eu quero usar. Com o valor do raio, eu vou determinar qual é o comprimento da curva de transição mais adequado. Eu vou calcular o LC. Então, eu vou ter o raio e vou para calcular o LC. Eu sei qual é a velocidade diretriz, lembra que eu disse lá para vocês. Com os valores do LC e do R,
a gente pode calcular, e tendo o valor dos ângulos, né, eu posso já calcular SC, XC, YC, P e Q. Posso usar o formulário e calcular. Combinando os valores encontrados com o valor de AC, a gente determina o valor da tangente externa, determina o ângulo central da curva e o desenvolvimento da circular. E tirando esse valor da tangente externa em estacas, do valor da estaca do PI, a gente determina a estaca do TS. É só formulário, mais e menos. Partindo da estaca, a gente vai somando os valores e vai achando os novos estaqueamentos, certo? Então, é só calculeira de mais e menos, sabendo dividir por 20, tá? Então, olha só. No exercício, o raio 500 é menor que, se a velocidade é 80, eu preciso de transição? Sim, né, gente? Porque eu estou dizendo no exercício que o raio é 500. O raio 500 é inferior a 1.200. Então, se ele é inferior a 1.200, de acordo com a norma, eu vou precisar calcular transição, tá? Primeiro passo, né? Segundo, cálculo do LC, do tamanho desse LC. Se eu usar a fórmula do normal, né, LC é 6 vezes a raiz quadrada de R. Ou seja, o valor de LC, arredondando, fica 140. Um LC bem grande. Tá? Aí eu tenho o valor de LC e tenho o valor do raio. Eu vou calcular o SC, que é o ângulo central da parte de espiral. Tá? Então, eu tenho os valores de 140 do LC, tenho o valor de 500 do raio, vou fazer o cálculo, eu tenho 0,4, 140 radianos, ou então, se eu calcular em graus, eu tenho 8,02, 14 graus decimais. Depois, de decimal para transformar para grau, minuto, segundo, é outra coisa. Então, aqui eu tenho graus decimais. Tá? Então, já tenho o valor de SC. Com o valor de SC, eu vou conseguir calcular o valor de XC e YC. Então, a gente calculou que o LC é 140, aqui eu tenho em radianos esses valores, tá? Estou botando o SC em radianos aqui, percebam que a fórmula é de radianos, e vou ter o valor de XC e YC, 6,65 e 139. Percebam que o valor do YC sempre é inferior, mas é muito próximo do valor de LC, que é razoável, né? Porque essa medida até a gente encontrar a projeção do EC na tangente, entendeu? Então, se vocês tiverem dúvida do cálculo de vocês, o YC tem que ser sempre próximo do valor do LC e tem que ser menor, tá? Isso é uma dica. Tá? Depois a gente vai calcular o valor de Q e P. E aí a gente já sabe o valor de XC e YC, sabe o valor do raio, sabe o valor de SC. Tá? Aqui a gente está trabalhando em decimal, tá? Usando o decimal, para calcular P e Q. Tá? E aí consegue achar os valores. E depois a gente parte para o cálculo da tangente externa. Que pega e aplica todos os valores que a gente achou. Percebam aqui a questão das unidades. A gente está trabalhando com decimal. Tá? A gente transformou o grau, minuto, segundo em decimal. Então, vocês vão ter que ter muito cuidado com isso. É onde a gente mais erra. Tá? Depois, a gente calcula o BD da mesma forma. Tá? Por aplicação de fórmula. Percebam que aqui o AC está em decimal. Tá? Para achar o valor de BD. E aí vamos partir para o cálculo do desenvolvimento circular, né? Calculando o θ, que a gente precisa do θ, né? Vamos calcular o θ, e depois a gente calcula o desenvolvimento. Como é que eu calculo o θ, Zé? Eu não sei. Bom, não é dado do problema 45,324, eu não calculei o SC de 8, pouco, e aí o que sobra é o θ. Desconta e a gente acha, entendeu? Então, é o valor total
do AC, tá? Menos 2 vezes, ó, o AC é a soma dos dois ângulos das espirais, que são esses dois aqui, mais o ângulo central. Então, se eu achei esse aqui, calculei, então é 2 vezes ele, ó, 2 vezes o 45 é o ângulo total, então eu vou achar o valor de θ. Para eu calcular esta parte interna aqui, eu preciso calcular o valor do θ. E tá em decimal, grau decimal, tá? Não é grau minuto segundo. E aí, como é que a gente faz o cálculo do estaqueamento? Né? Da mesma forma que do outro. A gente tem o valor do ponto de partida até o PI e desconta o valor da tangente. E aí a gente acha. Depois a gente tem quanto é que vale o tamanho do circular, o outro ponto, esse aqui, desculpa, é que aqui tá vendo que aqui tá em português, que é o tangente espiral para a direita, espiral circular, e aqui tá em inglês, ó. TS é isso aqui, tá? SC é esse aqui, CS é esse aqui, ST é esse aqui, tá vendo? Ah, fiz uma nhaca, tá? Mas esse é o objetivo. Então, a gente calculou primeiro este ponto aqui, porque a gente tem a distância entre os dois, o ponto de partida do PI, e desconta o valor da tangente. Aí a gente acha esse ponto aqui, tá? Achando esse ponto aqui, a gente soma o LC e acha esse aqui. Aí a gente chega esse aqui, não é mais fácil deixar em inglês? Olha, preferência de vocês. Todos os softwares brasileiros trabalham em português, tá? Então, tanto faz. Então, a gente achou esse estaqueamento aqui, soma o comprimento do LC e acha o estaqueamento aqui. Aqui a gente achou esse estaqueamento, soma o valor do desenvolvimento circular e acha esse aqui. Deste aqui a gente soma o LC e acha isso aqui. Basicamente, ele achou estes comprimentos. Uma vez esses comprimentos, a gente depois parte para o cálculo do estaqueamento. Ele calculou o ponto final, ok, a extensão da estrada, calculou o ponto. Mas aqui, qual é que seria o passo seguinte? Pegar isso aqui e dividir por 20 para achar o estaqueamento, mas não foi o caso, tá? Então, gente, eu corri hoje, para a gente não ficar, já estamos aqui já 1h30 falando, vai ficar pesado até para passar o link para vocês, mas o objetivo hoje era mostrar para vocês o cálculo da curva de transição, revisar deixa eu até parar aqui. Revisar os conceitos de curva circular simples, que na parte da planimetria é muito importante. A próxima aula vai ser o quê? Pegar uma planilha de coordenadas, onde a gente vai ter tanto elementos de curva de transição, quanto elementos de curva circular simples, e vamos montar uma poligonal de uma estrada. Como é que a gente apresenta isso num projeto? E é com base num exercício da próxima aula, como se calcula uma planilha de coordenadas, que é a chave de qualquer projeto, é a planilha de coordenadas. É a partir dela que se loca uma estrada. A partir disso, é que a gente começa a ficar engraçada a brincadeira. É a referência básica para um projeto, é saber qual é a planilha de coordenadas, quais são os elementos chaves da rodovia, qual é a curva, como é que a gente determina depois superelevação, superlargura, tudo é em cima desses elementos da geometria horizontal. E a gente começa sempre lançando a estrada horizontalmente, lançando as curvas, depois a gente trabalha com ela verticalmente e tenta compatibilizar. Claro que a gente vai trabalhando sempre concomitantemente, mas didaticamente a gente vai dividir dessa forma com vocês. Alguma pergunta? Se eu posso dar mais prazo para os exercícios? Sim, posso. Vocês, qual prazo, para que data vocês querem que eu posso colocar lá? Posso mudar os prazos, não tem problema nenhum.
Querem uma sugestão, me mandem pelo grupo de WhatsApp, tá? E aí a aula que está gravada hoje, eu vou fazer um É link. que da última aula que tem. Tá cortando, eu não estou ouvindo. Da última aula que tem para entregar esses. Sim. Da última aula que tem para entregar esses exercícios 1 e 2, vai encerrar a atividade hoje, acredito que à meia-noite. Se pudesse estender esse prazo para a gente Não, eu poder posso estender, não tem entregar. problema nenhum. Não sei se Só preciso saber qual é a data que vocês querem, porque eu posso alterar a qualquer momento lá no aula. Vocês querem mais uma semana? Junto com a atividade da aula de hoje, pode ser? Boto todo mundo para a próxima semana. E é porque essa atividade vale por presença para vocês e é importante, entendeu? Então eu preciso ter algum documento que mostre que vocês assistiram a aula. Tá? E mesmo quem não assistiu a aula hoje, tá, vai ficar o link gravado, vocês avisem os colegas que fazendo o exercício conta como presença. Tá bom? Como é que eu me saí, gente? Deu certo? Ah, que bom, fico feliz. Prometo que aos pouquinhos eu vou... o link do grupo do WhatsApp, quem me fez a pergunta no aula, lá nas dúvidas, tem um monte de gente que me perguntou, eu joguei o link lá, né? Mas se quiser me perguntar de novo, manda uma mensagem pelo aula que eu mando o link lá de novo, tá? Vários alunos me perguntaram do link do grupo e eu botei o link lá, tá bom? Boa noite para todos, descansem, até a próxima aula. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui, tá certo? Um abraço para vocês. Boa noite.